Jogo de Cintura. Olá! Começa agora mais um Jogo de Cintura comigo, Fabiana Sparrenberger, e as cinturetes maravilhosas, sensacionais, espetaculares. Jennifer Portela, Daniela Minello, Núbia Marques. E a parceria de Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E a pauta de hoje, pais que dividem igualmente com as mães as tarefas da casa e os cuidados com os filhos. Não faz mais que obrigação. Ai, desculpa. Não existe. Lá em casa existiu. Não, lá em casa existe. Esses pais são raros ou estão ficando cada vez mais frequentes? Quais são as nossas percepções acerca do tema? Eu preciso falar. Baseado em experiências próprias ou dos vizinhos? Quem aqui não tem uma ex que quando fala ex... já vou começar cantando. Não. Bom, gente, deixa eu falar? Posso? Adorei. Isso aí, Núbia. Deixa eu falar, E depois ela vai ser... Mas não deixa eu falar, né? Vai. Pronto, me calei. Olha, eu vou trazer a experiência da minha casa, casa dos meus pais, na verdade, né? Depois eu trago pra mim, obviamente. Lá na minha casa, sempre foi o meu pai que tomou conta de tudo. Porque a minha mãe sempre trabalhou fora. Então, o pai que cozinhava, o pai que cuidava de nós, o pai que corria pra fazer tudo. Né? Então, eu já vinha, né, com essa crença. Meu pai era dono de casa, então. Também, ele trabalhava fora, mas quem cuidava da casa era ele. Porque a minha mãe, assim, era tipo meio porra louca, assim, sabe? Ela nunca foi dona de casa. Ela sempre trabalhou fora, sempre. Mas ela nunca teve aquele tato, sabe? Pra ficar em casa, pra cuidar de nós, pra fazer comida, pra limpar. Não, sempre foi o pai. Então, era o pai que fazia tudo pra nós, carregava pro colégio, trazia, levava nos lugarzinhos, trazia, fazia reuniões de amigos, era tudo pai, tudo pai. E quando eu casei, né, óbvio que eu queria um homem. Igual teu pai? Claro! Óbvio! Faz tudo, É o mínimo! isso. É o mínimo! Aí casei com um gringo, né? Um gringo acostumado, com mulher que, né? Fazia tudo. Só que daí ele casou com a mulher errada, óbvio! Mas ao menos tu avisou antes, né? Teve test drive antes, vamos saber. Imagina, né? Eu casei bem jovenzinha, né, gente? Eu casei com 22 anos, entreguei minha idade, agora 40 esse ano. E a gente tem 19 anos de diferença, né? E realmente, ele é o filho mais novo, né? Então, a mãe sempre me manda e não sei o quê. Casou aqui com a Vivente, né? Também meio porra louca, que nem a mãe dela, sempre trabalhando. Né? E eu sempre falo que eu não fui preparada e não fui criada para ser dona de casa, para ser mulher de alguém, muito menos mãe, gente. Credo, do dia que eu descobri que eu tava grávida, eu chorava assim, agora, coitada dessa criança. Como é que eu não tenho estrutura. Sério? Que legal. Todo mundo perguntava, mas por que tu tá chorando? Tu tá, né, casada, bem casada, não sei o que. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vai ter um ser que vai depender de mim, eu vou dormir, não vou acordar. Pelo amor de Deus, como é que eu vou criar uma criança? Não sei, mas Deus dá um... Sofia, você criou sozinha? 3 anos fazia miojo. Ai, gente. Tô brincando. E aí, óbvio, né? Gente, eu nunca me esqueço que uma vez fui fazer uma massa. Imagina, gringo, né? Gosta de massa. Massa caseira, né? Não aquelas de não é pacote. qualquer, né? Não né? miojo. Gente, botei a massa. Tchá! Não, já era feita a massa, ela foi preparar a massa. E ele foi pegar aquela massa assim, e aquilo grudava. Mas em carnaval, já vem blocos. Pelo amor de Deus, né? Tipo, não sei cozinhar. Então, quando a gente casou, ele fazia tudo em casa também. Ai, que legal. Né? Por livre espontânea pressão. Ele fazia comida, ele fazia tudo, assim, porque realmente eu não sabia fazer nada. Aí depois nós moramos uma época no centro, depois fomos morar lá fora. Aí imagina eu super urbana, né, morar pra fora. Putz, e agora o que eu vou fazer, né? Então eu tive que me readaptar
toda essa logística de dona de casa. Ele já tinha 2 filhos, né? Quando a gente casou, do meio tinha 5. Então, eu fui meio que mãezona. E aí também me despertou um lado maternal e tal. Então, eu fui crescendo, sabe? Como dona de casa. Hoje eu domino a minha casa, né? A cozinha só minha. Ai, quando a gente foi fazer a reforma de casa, ele disse, o que tu quer fazer? Ele queria churrasqueira e eu queria uma cozinha. Disse, a cozinha só eu que mexo, então eu cozinho. Ah, é muito bom isso. Então eu cozinho, a minha casa ali, a minha varanda. A minha cozinha é conjugada com a sala. Então tá todo mundo junto, todo mundo olhando televisão e eu tô ali praticando. Fazendo aquela massa. Eu ainda não sei. Olha o beach tênis aí, gente! Não sei fazer a massa ainda, tá? Massa de beach tênis. Amiga, eu te ensino, eu sei fazer 17 tipos de massa. Olha aí, gringa, já bicho sei. triste, né? Não, então é isso, preciso de algumas dicas, Vamos lá, né? amiga, adoro. E qual é que era a pauta mesmo que a gente Se tinha que dividir o... dividir. Daí o que acontece? Quando eu casei, né, o Giovanni não queria mais filho e eu também, por mim, não queria. Daí botaram fora os filhos. Não queria mais os filhos. Não queria mais, amiga, Mais não os antigos. Olha o já português aí. tinha. Não queria mais filho. Vai, não vai. queria Não quer mais novos filhos. ela mais quis dizer. novos filhos. Agora tá? sim. Faltou novos ali. Os novos filhos. Não quero mais filho. O sujeito não estava claro E na aí, frase. o que acontece? Quando eu fiquei grávida, eu me apossei da Sofia. Disse, não, ele não queria mais, né? Então, a filha é minha. Então não era nós que não queríamos, era ele que não queria. Acabou de se revelar aqui. E aí eu disse, não era nós, mas aí o que acontece? Como é que eu vou dizer? Não vou botar a filha fora agora? Não, né? Vou assumir a bronca. E aí o que eu fiz? Eu botei embaixo da asa e durante muitos anos eu que fazia tudo. Eu não deixava ele fazer nada. Eu não permitia. Bem isso. Que Mas ele... isso acontece muito. Muito, mães muito. São assim. Até em programas anteriores que eu tava com a Leila também falou sobre isso, que ela não permitia que o ex-marido... Mas é uma realidade de muitas mulheres isso. Então eu agarrei ela e disse, não, deixa que eu faço. A responsabilidade é minha, sabe? Eu cuido melhor. É o pensamento. Então, assim, sabe aquela coisa, eu não tinha segurança de sair, deixar, sabe? Não conseguia largar a minha filha. Não é estranho? Tu era casada com ele, tu escolheu ele, tu amava ele, mas não confiava nele com a tua filha, que é dele também. Exatamente. É uma dicotomia, né? É uma loucura. É o pai que tu escolheu e tu não confia. Exatamente. Que loucura, né? Sabe? Então, durante Não, mas isso é uma realidade. Eu tô fazendo esse questionamento porque é automático. A cria é minha. Tu sabe que isso é um instinto natural. Mas é que se tu tens experiências que te provam que a pessoa não é capaz, tipo, no meu caso, eu estava aberta. Eu estava aberta para que ambos participassem da criação, cuidado, zelo, tudo, dos filhos, no caso. Mas aí o dia que eu resolvi tomar partido foi o dia que o meu Pedro, que é o mais velho, bebê, ele deixou em cima do trocador e foi numa outra peça buscar a fralda. E deixou o bebê sozinho. Ali eu percebi, eu disse, o perigo tá aqui. E mora aqui. E daí tu ensinou ele ou tu pegou e assumiu a tarefa por ele? Não, aí eu não assinei. Não deixou mais? Não ensinei. Ali eu tomei partido. Não, é igual a liderança. Então Não você tá deixei. dizendo pro cara, Eu ó, tua boca desisti. aberta, tu não sabe fazer. Ao invés de Eu te ajudar a fazer, É. deixa que eu Não faço. cheguei a chamar, mas assim, a criança naqueles 3 segundos podia Sim, ter... é burro, né? mas enfim, tá, mas resumindo. Só que assim, ó, o que acontece? Eu passei por essa fase de ter o instinto de achar que eu cuidaria melhor, mas Sim. foi a partir de experiências. Não, mas que daí a Eu gente vi- cria, a gente A cria gente situações acha pra que é reforçar. melhor, claro. Não, a gente cria, Não, a gente e cria tem o reforço. comparativo. E a pessoa realmente não tá preparada. Gente, Não nós tá somos preparada. programadas pra ser mãe. Exatamente. Somos. Mas aí o que Os homens acontece? não. Somos Aí o que programados pra acontece? reproduzir. A Isso é gente genético. sobrecarrega em outros aspectos, né? Claro. Porque aquilo que era para ser comungado na família se torna um fardo para ti. E aí tu não tem tempo nem para respirar, Não além tem. dos outros afazeres. Tu não vai no né? banheiro sozinha. Tu não Mas- consegue fazer nada, mas você eu tomar um fiquei- banho e lavar os cabelos. Mas eu fiquei prestando atenção no que a Núbia falou. O ruim é a gente criar expectativas a partir do pai que a gente tem, né? Que Eu droga. também tenho um pai, assim, ó, fantástico, que eles dividiam as situações, mas o pai era o que tomava conta de tudo. Desde preparar o mamá, eu lembro do som da mamadeira Alt Mamá, que era leite com farinha láctea, aquela
misturinha que tem aquela farinha, eu lembro até hoje. Então, as memórias que eu tive, não tem a do peito, porque eu não vou lembrar, é óbvio, né? Mas eu mamei bastante na minha mãe. Eu até os 9 anos. Aleitamento materno. Preciso confessar. Mas o meu pai que preparava o mamá, o meu pai que levava a gente no colégio, meu pai que preparava o lanche, a mãe fazia as outras coisas. Mas os dois faziam, eles se dividiam entre tarefas. Isso é legal. Então, eu cresci sabendo que a função de um pai dentro de um lar era participar da equipe chamada família, que eu adoro chamar família de equipe, porque se tem 5 peças nessa equipe, cada um das 5 peças tem as suas funções. Dentro das suas competências, dentro das suas maturações. Eu sou juíza de segundo cada grau. Um tem. Correm pra mim a criança, tipo os filhos que a gente bloqueia e diz, não, tu não vai lavar louça, não. Não, a criança dentro das suas competências, ela pode separar as meias por pares. Aliás, é extremamente educativo. Catar os cocô dos cachorros, é claro que tu não vai fazer o teu filho assar um churrasco com 5 anos de idade. Não, mas ele precisa se sentir pertencente. E eu fui criada nesse meio pertencente, tipo... Eu nunca pedi, vou lavar louça, eu nasci, acho que eu lembro, gurias, eu num banquinho, eu não alcançava na pia e eu lavando louça. Claro que do meu jeito, mas nunca ninguém me disse assim, tu não lavou direito. Então, pra mim, foi natural. E eu trago isso pros meus filhos, só que daí eu não tive a parceria do meu ex-esposo, e aí que aconteceram os conflitos. Por quê? Porque tu idealiza que a família, que é onde vai acontecer a equipe no formato certo, é onde todo mundo participa. E onde alguém se omite das suas funções que seria naturalizada, aí que começam os bloqueios, aí que começam os conflitos. Então, realmente, a gente espera, e isso não é nenhum complexo, gente. São os modos exemplares de jeitos que a gente foi criados, que a gente quer, aquilo que funciona, a gente quer trazer para as nossas novas constituições familiares. Não é nada relacionado a complexo. Não. Sim, aquilo que a gente deseja. O que acontece? Assim, a gente tem culturas étnicas, como, por exemplo, os indianos, como os árabes, e que ter um filho homem, ele é o centro do mundo para aquela família. O filho homem é o que, porque segundo essas culturas, é ele que vai deixar o nome no mundo, um legado, e que vai fazer, por exemplo, segundo o árabe, com que ele tenha uma vida no paraíso, porque ele teve um filho homem aqui, tá? E o que acontece? Então a gente tem essa cultura que não é a nossa, né? Quando vem para cá, para a nossa cultura, ela tem uma cultura muito patriarcal. Nós somos criados nisso, em que então o homem ele é o centro das atenções. Então o homem o que ele faz? Ele provê a casa e a mulher cuida dos filhos. Aí a gente demorou anos para tentar mudar essa cultura. Muitas mulheres perderam a guarda dos filhos, porque antigamente a mulher, quando ela ia trabalhar, ela tinha que ter autorização do pai quando ela era filha e do marido quando ela era casada, e que se porventura ela quisesse o divórcio, porque não tinha um relacionamento bom, ela perdia a guarda dos filhos, se ela estava trabalhando. Então, ela era punida de todas as formas possíveis. Então, ser mulher nunca foi algo fácil. E aí, o que acontece? Mesmo assim, e aí, o quanto eu queria falar sobre isso, porque nós somos mães, eu tenho guri, só guri. E o quanto é importante a gente ensinar em casa, dar o exemplo da igualdade. Eu tive um pai oniausente, né? Nunca teve presente. Meu pai, ele foi um péssimo exemplo de pai, tá tudo certo, ele já sabe dessa informação, ele mesmo reconhece, tá tudo bem, eu o reconheço como um homem, que segundo ele é um biólogo, né? Ele deu 50% da minha genética. Então tá tudo certo. Mas o que ele tem de valores deles que é o que eu honro e respeito? Ele tem isso de que, você escolhe como você quer seguir a sua vida. Você escolhe quem você quer ser e como vai ser a tua família. Então eu pensei, cara, o dia eu vou ter minha família, eu vou criar os meus filhos com uma igualdade para com o mundo, uma igualdade de responsabilidades. O povo tá agitado aqui hoje. Tá passando Fernando Barcelos, quando somos nós, como somos nós, quando somos nós, ele vai, Deus o livre. Tem um galinheiro ali fora pra estamos falando todos Deus ao o mesmo tempo. livre. Agora, Fernando fala nem se mexeu ali, nem se mexeu. Fica ali, calma, gurias, olha, tem gente Os gravando popopós aí. ali. Olha, vocês aí agora, quando é lá fora... Ele tá ali bem sentado, não fez nada. Não tava nem, ele tava ali junto, tomando café com o povo. A gente falou aqui, eles... Mas voltando sobre isso, Vamos. é sobre criar com igualdade, sabe? Por exemplo, lá em casa não existe, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é coisa de menino. Eu costumo ter um discurso, inclusive eu gravei um vídeo esses dias muito indignada sobre isso, porque daí, então o que acontece? Não pode, então, lavar louça é coisa de menina. Limpar a casa é coisa de menino, não existe isso.
Gente, isso é um absurdo. São tarefas que, se você morar sozinho, você vai precisar fazer. Não interessa se tu é homem, se tu é mulher, tu vai ter que fazer aquilo dali. Então, se tu criar um ser onde tu super protege, diz, ai, meu filho tem que ser muito bem tratado pelas mulheres. As mulheres vão fazer. Eu não vou dizer que eu não faça tudo pelos meus filhos. Eu levo, eu corto a carninha, eu faço toda essa questão. Mas eles ainda são pequenos, eles ainda precisam dessa assistência, mas eu os crio para saber fazer. Já sabem fazer café da manhã. Inclusive, eu sou uma mãe abençoada, eu recebo café na cama. Preparado por eles, que eles já sabem mexer no micro-ondas. Eles já sabem fazer comida. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Não dá pra fazer mais parênteses, porque a gente acabou já o programa? passou do tempo. Não, intervalo, não, Fernanda. Tá louco? Olha, calma. Intervalo. É que eu Tá, mas eu quero fazer esse parênteses. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. O que eu gostaria de falar é que nós mudamos os nossos jeitos e modos de pensar e tentar educar, e alguns conseguindo educar. Mas a sociedade ainda está formatada pelo viés de que tem coisas para meninos e coisas para meninas. Uma coisa que me chama muito a atenção é loja de brinquedo. Por que cozinha, por que tudo que é relacionado a panelinha, lar, é tudo rosa e é para a seção meninas. Aliás, não deveria mais ter somente panelas cor-de-rosa, xícaras, tudo que é relacionado ao cuidado da casa está no lugar das meninas. E quem disse que tem que ser rosa, né? E aí quando tem um menino que quer brincar disso, no brincar, por isso que eu queria esse parênteses, Jennifer, eu te pedi licença, porque o brincar, ele está treinando esse futuro adulto. E quando a gente formata os modos de brincar, os brinquedos, os livros, a vestimenta, nós estamos educando, porque brincar é uma forma de educar. E nós estamos treinando esse futuro adulto a partir dos brinquedos, que estão o quê? Separados por gênero. Então, desde muito cedo, a criança, a menina brinca com panelinha, com casinha. Aí tem um menino que quer ir lá brincar, ele não pode. Não, e olha só, eu preciso falar, porque tá tudo errado, tá tudo errado. Preciso falar sobre isso. Eu fiz um vídeo já sobre isso há poucos dias e postei lá na rede social. Ó, vocês podem ser retirados. É importante. Mas olha só, eu dei pros meus filhos a boneca da sereia agora, que tava me esqueci o nome da sereia. Da Disney ali, que tava o filme, né? E aí eles foram... A Dariel. E eles foram julgados como gays. E meu filho chegou em casa, mãe, o que é ser gay? Eu falei, de onde tu ouviu isso? E aí ele falou assim, não, é porque me falaram que porque eu tenho a boneca da Ariel,
que tu deu pra nós, que tu tá incentivando nós a sermos gay. E aí, inclusive, a pessoa falou que eu vou usar tuas calcinhas daqui a uns dias. Gente, meu filho, os pequenos têm 7, 9 anos. Isso é um absurdo, é um crime. É assim, ó, é um cerceamento. Daí eu falei, meu filho, o que você respondeu? E aí ele bem assim, não, eu respondi que o dia que eu tiver um filho, quando eu for grande, eu também tenho que saber cuidar. E que da minha boneca eu também sei pentear os cabelos agora. Porque eu odeio que toquem meus cabelos, eles não podem tocar. Ele disse assim, eu não posso pentear os cabelos, então agora eu sei pentear o cabelo das bonecas. E daí eu falei, ok, filho, é sobre isso mesmo. E depois eu pensei, nossa, eu criei bem, né? Já sabe dar uma resposta. Porque a minha vontade, a avó dele é uma pessoa que fala um negócio desse com uma criança. Exatamente. Porque, gente, não tem isso. É uma escolha, assim como menina. Tem a filha de uma amiga minha que joga futebol. Aí, vai ser machorrinha quando crescer. Primeiro que é pejorativo esse termo, mas é um absurdo definir a sexualidade de uma criança porque ela escolhe um determinado brinquedo. Agora, outro dia eu tirei, eles estavam de caixinha, eu tinha feito arte, os dois, e tirei a boneca. E daí a pessoa que fez essa crítica me mandou assim, agora você fez bem. Você tirou, eu digo, não, só tirei por alguns dias, vai voltar a boneca? Sim. Tirou o que eles mais gostavam. Eu tirei porque era uma responsabilidade pelos atos que eles tinham brigado e tal, sempre pegar no pau. E aí eu peguei e falei, não, agora não vamos ficar sem brinquedos. Não é a boneca pelo fato de ser para a menina ou não. Sim. Mas tu é uma mãe muito aberta, muito inclusiva. Não, eu sou um ser humano e acredito que meus filhos também são. Agora, se eu tô incentivando os meus filhos a escolher a sexualidade, caramba, eles têm 7, 9 anos. Eles não têm idade ainda e nem maturidade para escolher a sexualidade deles. Isso é com eles. O que eles vão escolher de sexualidade é baseado no que eles veem, mas ainda sonham, por exemplo, em ter uma família, em ter filhos. Eles têm uma visão heterossexual sobre isso, mas isso não quer dizer que eles também já pensem na sexualidade. Meu filho, outro dia, falou assim pra mim, mas eu tava limpando a casa ali, enfim, eu sempre trabalhando e tal. Mãe, você tá limpando a casa? Eu posso te ajudar? Eu falei, isso aí, vem comigo. Do jeito dele, ele varreu, deixou meio sujo, eu falei, varrer de novo, não tem problema. Mas eu elogiei, então é sobre isso, é criar sobre o exemplo. Aí eu quero voltar num ponto que tu tinha dito antes, bem importante, e a Núbia também trouxe, é que nós também criamos os nossos monstros. Eu também dizia que meu ex-marido não podia ficar. Eu também peguei os meus filhos pra mim, dizia que eu fazia melhor. Eu também fui essa mãe coruja que acreditei que não. E nós somos tá tudo certo, mas ele é um baita pai. E pros guris, ele é presente. E eu brinco, né, que o divórcio nos ajudou muito. Porque eles estão com um pai muito melhor, porque eu permiti muito mais. A fazer parte, a estar junto, né? Eu evoluí nesse ponto. Nós não demos juntos, certo, como casal. Mas somos amigos. Então, o que acontece? Os meninos ainda têm a presença dos dois e a nossa comunicação em relação a eles tem que ser sempre linear. É barbada? Óbvio que não. Mas eu, em casa, nunca tive um exemplo de um homem que ajudasse em casa. O meu avô era pedreiro, nunca ajudou minha avó. Pelo contrário, minha avó botava ele pra dormir no outro quarto quando ele chegava com os pés por barro e sujava toda a casa que ela tinha limpado. Eu fui criada e nós somos criadas desde criança a sermos mães, a brincar de quê? Comidinha, cuidar da casa, brincar de bebê, lavar roupinha. Nós somos treinados desde Somos treinados a sermos mães. A sermos mães. Já começa por aí o erro, Começa por aí. Gente, e dona de casa. Então, o que a mulher, ela faz e a cozinhar, então é dar esse suporte. Não quer dizer que a gente sempre é certo, Núbia, tá tudo certo. Mas o importante é a gente... É que eu não brincava muito assim, não. Não deixava, eu brincava na rua com os guri. Eu era a única guria. Eu gostava da pedrada. Ai, boa! Eu tinha trabuco, eu tinha bodoque, Não nas pessoas, eu gostava de jogar pedra em tudo. Eu levei uma vez do meu primo uma tijolada aqui, 7 pontos até hoje aqui, ó. Mas para encerrar minha fala, né, não ocupar todo o tempo, eu quero dizer que eu acredito que quando nós mudamos a nossa cultura de não transformarmos aquele... porque é o homem da casa, porque toda a pressão, porque eu vou querer que uma mulher faça a mesma coisa. Não, e ele entende que é igualitário os papéis, é muito melhor. Eu vou mudar o que tá pra trás? Não, eu não vou mudar o que tá pra trás. Mas é daqui pra frente que eu consigo mudar essa cultura. E depende de mim. Mas eu tenho uma amiga que ela faz tudo pro marido. Ela até corta a comida dele. Não é só pra finalizar. Ela corta até comida pra ele. E aí se diz, eu tô sobrecarregada porque eu tenho que cuidar das crianças dele. Cara, tu criou esse monstrinho. Sim. Porque faz tudo. Pare de fazer. Mas empoderar o outro. Quando a gente não tem isso de vivência na família do homem, que divide igualmente, no meu caso, eu busquei justamente alguém que fosse. Então, eu fui muito agraciada, até porque eu escolhi alguém que tivesse essa
concepção que precisa, sim, dividir. Então, eu com o meu ex-marido, eu não fazia mercado, ele que fazia, ele que cozinhava sempre, e eram as coisas, assim, muito bem divididas. Na escola eu vou porque eu gosto. Então, sempre foi dividido nesse sentido. Não importa, mas cozinha é de mulher. Não, é no que cada um mais... que gosta. Mais gostava de fazer. E assim, por quê? Porque eu escolhi ser diferente. A partir de mim, vai ser diferente essa história que homem vai lá e trabalha com a mulher trabalha. Minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe também. Mas a minha mãe sempre trabalhou fora e fez todo o serviço da casa. Então, eu não queria, eu digo, a partir de mim, daqui para frente vai parar essa história aí. Vai mudar a rota a partir de mim. Então, as minhas escolhas também foram em relação a homens que tinham esse mesmo entendimento. A gente faz o processo seletivo pedindo esses requisitos. Claro, mas às vezes tá lá no currículo. Tá no currículo lá. Atualmente eu tenho essa pessoa na minha vida, mas às vezes a gente desfaz o processo seletivo, né? Ainda a gente faz parte, Gurias, de uma cultura muito machista. Tem muita coisa pra mudar. Tem muita coisa pra mudar. Tem coisas pra mudar. Os meus filhos vêm com relatos. E não é a maioria, colégio. Gente. Isso é a minoria, é a exceção. Os meus filhos vêm com relatos do colégio. Não dá nem pra fazer propaganda que a gente tem exceção. De alguns comentários de professores, tipo, que protegem as meninas, mesmo que elas estejam erradas, e simplesmente o menino é um sobrevivente. E ali a gente já começa a criar esses monstros também. Por quê? Porque quem disse que menino não chora? Quem disse que menino não tem que ser protegido? E eles chegam com esses relatos, eles falam que as meninas são super protegidas dentro das suas ações, sejam corretas ou não corretas. E aí eles chegam me perguntando, de uma ponta a outra. Daí não dá, né? Tudo que é extremo não dá. E assim, desde os modos, como a gente fala com os nossos filhos, os modos como a gente apresenta a vida para os nossos filhos. Meus filhos sempre olharam e amavam My Little Pony. E eu comentava com outras mães, elas diziam, mas isso é um desenho de menina. Eu digo, da onde? Cavalo, quem usa é só menino? É só menina? Então, assim, essa cultura do brinquedo, essa cultura do brincar, que treina a vida de um futuro adulto, a gente treina a vida brincando, gurias. É tão importante esse ato de brincar, e isso me incomoda muito, porque é uma coisa ultrapassada. Nada evoluiu na questão dos brinquedos, a começar pela disposição. 20 segundos. É bem rapidinho, preciso falar. Sabe que meu filho me trouxe um feedback que eu ainda não tinha me dado conta? Talvez vocês já tenham se dado conta antes. Ele disse assim, mamãe, por que tu escolheu a Ariel? Por que você gosta da Ariel? Ele disse assim, mamãe, porque ela é a principal do filme. E eu não quero ser o secundário, eu quero ser o principal. Ela é a líder. E aí ele me disse bem assim, me diz um filme em que o menino é o principal. E eu... E ele, a Frozen é o quê? Ele falou pra mim, é uma menina. A Ariel é o quê? Uma menina. A Rapunzel é o quê? Uma menina. E por quê? Eu não quero ser o José, que é o marido da Rapunzel, eu quero ser a protagonista. E eu fiquei feliz por olhar que na vida ele tá escolhendo ser protagonista da vida dele. Mas o quanto realmente a gente não vê que nos filmes da Disney não tem nenhum príncipe que é ele. E eu, como mãe de menino, penso, nunca tinha pensado nisso, porque eu era menina. Então eu me identificava com quem? Com a princesa. Então é só pra gente refletir um pouco sobre isso. Beijão, obrigada pela sua companhia. Tchau. Voltaremos. Jogo de Cintura.